Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Apóstolo André Luiz de volta para mais um conteúdo no nosso canal. O que eu vou falar hoje é muito interessante, tendo em vista a barbaridade que este garoto, que este rapaz, esse menino, essa menina, sei lá como posso chamá-lo ou chamá-la, fez. Tanta coisa para se comer, tanta coisa para se alimentar, né, gente? Tanta coisa para se fazer, o mundo é cheio de oportunidades, de desafios. Esse ser humaninho, ele simplesmente pega uma Bíblia, primeiro ele escreve Deus no peito, depois ele pega uma Bíblia sagrada, estou falando Bíblia sagrada, e ele começa a comer, tirar as páginas e a comer. Depois ele mastiga as páginas da Bíblia e cospe. Aí depois de cuspir, ele pega aquela palavra escrita Deus no peito, provavelmente escrita de batom vermelho, e começa a manchar o seu peito com aquela palavra, sujar o seu peito com aquela palavra, simplesmente se desfazendo do nome de Deus, se desfazendo de Deus. E quando ele come a palavra, ele está anulando o poder da palavra, a eficácia da palavra. É isso que ele quer passar quando ele faz esse vídeo. Veja esse vídeo para que eu consiga comentar com mais clareza para você. E desde já eu vou pedir o seu like, vou pedir que você compartilhe com pessoas e vou pedir que você seja um inscrito do nosso canal, porque nós estamos aqui para comentar esse tipo de absurdo. E logo após esse vídeo eu vou fazer outros. Nós temos muitos conteúdos. Eu fiquei fora há algum tempo trabalhando num projeto político, e agora eu estou de volta e vou arrebentar, vou falar o que tem que ser falado sem medo de ser feliz. E você pode deixar os seus comentários, porque o seu comentário eu respeito. Eu quero que você respeite a minha opinião também, sempre à luz da palavra. Veja esse vídeo que eu vou colocar, eu vou ficar aqui do lado, porque eu faço questão. Vou ficar aqui do lado vendo com você o que esse filho de Belial, o que esse filho de Satanás, ele fez usando a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores. Eu estou dizendo Bíblia Sagrada, e com o nome do Deus Todo-Poderoso, que segundo o salmista, no Salmo 135, verso 5, é maior do que todos os outros deuses. Veja. É uma barbaridade ou não é, senhoras e senhores? É um absurdo ou não é? O salmista diz no Salmo 107, verso 9, que a palavra de Deus, ela farta a alma sedenta e enche de bens a alma faminta. Olha só, o poder da palavra, a palavra que ele comeu, a palavra que ele comeu, a palavra que ele comeu, que ele cuspiu. O próprio Jesus disse, o verbo encarnado, a palavra encarnada, ele disse, eu sou o pão da vida. João 6:35. Ele mesmo disse que aquele que vem a mim não terá fome. Por quê? Porque ele é a palavra. Mas esse filho de Satanás pegou a palavra, pegou o nome de Deus e desfez do nome poderoso do nosso Deus, e pegou a palavra como se ela não tivesse nenhuma eficácia, nenhum sabor, nenhum efeito, comeu e depois a cuspiu. A Bíblia Sagrada, ela tem um texto muito interessante, lindo por sinal, que eu, na maioria das minhas mensagens, dos meus sermões, eu procuro aplicar esse conteúdo. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 15, verso 16. Está escrito assim: achando eu as tuas palavras, logo as comi, porque a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Jeremias falando, achando eu as tuas palavras, logo as comi. Este filho de Belial achou a palavra, mas ele comeu de forma errada, porque Jeremias está falando de algo espiritual. E este menino, esse garoto, esse filho de Satanás, esse deturpado, esse cauterizado, este filho do demônio, representante do inferno, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores,
Ele pegou a Bíblia, sim, senhoras e senhores, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Ele pegou a Bíblia Sagrada por causa da sua ideologia e por causa do confronto que a Bíblia expõe, do confronto que a Bíblia expressa, do confronto que a Bíblia faz, por causa da sua conduta, porque a conduta que ele tem, a forma que ele vive, contradiz os mandamentos. Aí o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, abriu, rasgou os textos, principalmente nos textos onde diz que a Bíblia fez homem, a Bíblia fez mulher, que ato sexual entre dois homens é pecado, ato sexual entre duas mulheres é pecado. A Bíblia fala sobre isso com muita clareza, que os afeminados não entrarão no reino. Não é questão de homofobia, senhoras e senhores, é questão de mandamento. Não é questão de gostar e não gostar. Não tenho nada contra quem tem a sua ideologia e quem pratica as suas práticas, quem escolheu o seu caminho. Há caminhos que para o homem parece direito. Salomão disse, o fim leva à morte, mas ele acha direito e ele segue o seu caminho. Mas a Bíblia que esse rapaz comeu, e exatamente os textos que a Bíblia confronta as suas atitudes comportamentais. Aí o que ele fez? Comeu como se estivesse dizendo sem palavras, isso para mim não tem nenhum sabor, nenhum resultado, não interfere em nada na minha condição de homossexual, de travesti, de sei lá o que. Ele pegou o nome de Deus e disse, Deus para mim não é nada, não é ninguém, sabe, nada. Foi isso que ele fez. Mas nós estamos aqui para dizer que a mão de Deus é extremamente pesada. Você que vive nessa prática, para receber aceitação, não precisa fazer isso. Para se sentir aceito, você não precisa deturpar a Bíblia, manchar o reino de Deus. Você não precisa aparecer dessa maneira. Ainda saiu rebolando, como se fosse uma marica. Olha só, senhoras e senhores, às vezes a gente se cala. E o evangelho ele fica cada vez mais deturpado. Esse cidadão ou cidadã, sei lá, ele não está deturpando o evangelho, ele está simplesmente denegrindo a imagem do Cristo, lutando contra a própria essência de Deus, o próprio Espírito, porque quando ele mexe com a Bíblia, escrita por homens, sim, escrita por homens, sim, mas inspirada por Deus, ele está mexendo com o próprio Espírito, ele está blasfemando contra o próprio Espírito, ele está lutando contra o próprio Espírito, e contra o Espírito não tem perdão. A mão de Deus é pesada. Vamos para frente e vamos ver o que vai acontecer. Isso não é ameaça, isso é Bíblia. Nada contra o rapaz, nada contra a sua condição. Estou contra a conduta, o que ele fez com a Bíblia Sagrada. E eu estou dizendo a todos que Deus vai pesar a mão e vai pesar forte. Por que é importante esse canal estar no ar? Porque quando a gente observa uma pessoa dessa, com esse tipo de atitude, nas redes sociais, principalmente mexendo com a Bíblia Sagrada, alguém tem que chegar lá e falar a verdade. Porque quem é que liberta, a mentira ou a verdade? Segundo a Bíblia, João 8,44, o pai da mentira é o diabo. Mas segundo a Bíblia, João 8,32, a verdade liberta e a verdade é Jesus Cristo. Jesus é o caminho que nos leva à verdade. Ele é a verdade. Ele é a porta da salvação. E esse menino ou vai ser salvo por Deus ou vai ser pego pela mão pesada do Eterno, porque ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Não brinca não, porque blasfemar, brincar contra o Espírito é brincar com pessoa errada, porque o Espírito é uma pessoa e ele inspirou a palavra de Deus, escrita por um período de 1400 anos, por 40 homens, mas inspirada por Deus. Deus deu a vida para esta palavra. Ele brincou com a palavra, brincou com o Espírito, e vamos para frente para ver o que vai dar. Dê seus likes, compartilhe esse vídeo, comente o que você achou deste ato, comente o que você achou desta condição desse rapaz, comente o que você achou deste meu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com alguém, e eu fico por aqui pedindo a você que espere o próximo conteúdo. Tchau, gente.